Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O Natal está chegando e trouxemos para vocês uma entrevista muito especial com o pesquisador, escritor e palestrante Severino Celestino da Silva, que é professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, no curso de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. A entrevista foi concedida para o podcast do jornal Folha Espírita. O professor Celestino é um grande estudioso de línguas antigas e profundo conhecedor do Evangelho de Jesus. Vamos ouvi-lo falar hoje sobre o significado do Natal, especialmente em tempos de pandemia, sobre Jesus e sobre a renovação moral do nosso planeta. E antes, para entrarmos em sintonia com os nossos benfeitores, nós vamos ouvir a prece na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através das palhas da manjedoura, aguardava-te a Escritura como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro, sombras no trabalho em forma de escravidão, sombras na justiça em forma de crueldade, sombras no templo em forma de fanatismo, sombras na governança em forma de tirania, sombras na mente do povo em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão, transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos, transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada, transformou-se a tirania em administração e gradualmente a ignorância e a miséria vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque, Senhor, somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Meus amigos, que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo prevaleça conosco. É o desejo do vosso servidor, Emmanuel. Professor Celestino é um grande estudioso de línguas antigas e profundo conhecedor do Evangelho de Jesus. Vamos ouvi-lo falar hoje sobre o significado do Natal, especialmente em tempos de pandemia, sobre Jesus e sobre a renovação moral do nosso planeta. Estamos próximos do Natal,
é uma época que normalmente as pessoas se mostram mais reflexivas, né, e elas acabam trazendo mais força para elas mesmas sobre as lições de Jesus, né. Em um ano de pandemia, no qual todos nós fomos impactados por tantas mudanças, como o senhor vê a importância da mensagem do Cristo? Eu vejo com muito otimismo. Tudo que está acontecendo foi previsto, foi predito, foi preparado. Ninguém pode alegar que não teve aviso do que viria. Então, a humanidade não pode pensar que foi pego de surpresa. Se você analisar como Jesus preparou, ele como governador desse planeta, ele preparou um programa maravilhoso. Ele recebeu do Cristo, de Deus, a honra, como ele coloca em João 17,5, de cuidar desse planeta. Ele recebeu um planeta turbulento, inferior, atrasado, numa terceira classe de expiação e provas, mas ele elaborou um projeto com seus espíritos colaboradores da sua causa, em todos os sentidos. Ele elaborou um projeto para entregar de volta esse planeta para Deus regenerado. Então, ele, além de ter feito isso, ele, por misericórdia, amor e bondade, ele trouxe inúmeros ensinamentos. Ele utilizou 3 dos seus evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, e João, em algumas ocasiões, para nos alertar de que as coisas como aconteceriam. E em Mateus, ele usou os capítulos 24 e 25, em Marcos 13, em Lucas, se eu não me engano, 21, mas todos convergindo com os alertas que ele preparou para que a gente não fosse pego de surpresa. Ele deixou muitas mensagens de acautelamento, cautelai-vos do fermento dos fariseus, vocês não se surpreendam. Quando chegar o momento, vocês vão ouvir falar de muita coisa, de fome, de guerra, de pai contra filho, de filho contra pai, mas isso ainda não é o fim. O final realmente será quando a humanidade tiver entendido a mensagem de Jesus, independente de religião. E mesmo com esse projeto dele, parecido que foi só para os cristãos, mas não é bem assim que a gente tem que entender. Jesus preparou o projeto para a humanidade, para o ser humano. Ele declarou: eu vim para que todos tenham vidas. Ele não falou que seria para aqueles que aceitassem a sua vinda, não. Ele veio para todos, acolheu a todos e ainda prometeu que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou, porque ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é o verbo criador com Deus. Então, ninguém sinta-se surpreendido ou aborrecido com isso, porque os sinais são muitos. Desde que Jesus, através do seu grande enviado Moisés, libertou o povo hebreu do cativeiro de 300 anos no Egito, que ele já mandou, naquele dia de libertação, que todos ficassem em casa. Começou o primeiro conselho de permanecer em casa. Depois Isaías, mesmo independente do que viria nos evangelhos e no próprio Apocalipse, Isaías também diz: quando chegar a hora da tribulação, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Está lá Isaías 20, dizendo que você espere passar. Jesus disse: quando chegar a hora da tribulação, que o profeta Daniel falou, porque ele também enviou muitos profetas precursores da sua chegada. Quando chegar a hora da tribulação, ninguém sai de casa. É curioso isso. O senhor acha que essa tribulação é o que nós vivemos hoje? Não, esse é um dos sinais. Uhum. Já aconteceram muitas. Quando ele fala isso, que essa tribulação que ele fala, quem estiver na rua não vem para casa, quem estiver em casa não vá para o campo, não venha nem buscar a sua capa, não obedeça nem ao Shabat, que era uma festa judaica daquela época. Então, em todos os momentos,
ele fala de tudo isso, que a gente teria que passar por isso, e ele ainda diz coisas que a gente está vendo agora. Se você observar a indiferença de alguns com relação ao momento que a medicina, a sanitária, a própria espiritualidade aconselha a permanecer em casa, muitos estão indiferentes. E Jesus disse que quando chegar o momento, vai ser como no tempo de Noé. Muitos estarão se dando a festas, a casamentos, indiferentes aos acontecimentos. E nós estamos vendo muita coisa nesse sentido. Tem um grupo que não está, como diz a música, não estou nem aí. Estão totalmente sem obedecer às regras nem da ciência. E, do ponto de vista espiritual, nós estamos vivendo uma época curiosa, porque esse ano foi o primeiro ano da história da humanidade, pós-libertação do Êxodo, em que todo mundo passou a Páscoa em casa. De Brasil à Rússia, a Japão, a China, e todo mundo estava em casa no sábado da Aleluia, no domingo de Páscoa. Quer dizer, foi uma festa comemorada esse ano, não foi uma festa de judeu nem de cristão, foi uma festa universal, que estava no plena lockdown no mundo todo. Então, ninguém pode acusar, como diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, falando a respeito da revelação da doutrina, que depois da revelação dos Espíritos, ninguém pode pretextar a ignorância. Então, nesse caso, ninguém pode pretextar a ignorância. Professor, a gente sabe que o senhor comentou que a gente passou a Páscoa no lockdown, mas o Natal também vai ser diferente esse ano. A gente está falando de muitos países estão em lockdown, alguns com toque de recolher, que a gente não sabe entender até o Natal, e aqueles que vão se reunir de forma consciente vão se reunir de forma reduzida, com famílias reduzidas. Se, com seu grande conhecimento do Novo Testamento, qual seria a mensagem hoje de Jesus para esse Natal? Vigiai e orai. Ele deixou bem claro isso. Em qualquer situação, a gente tem... Eu me lembro do Chico Xavier, que ele falava que em qualquer situação, por mais difícil que seja, a gente tem sempre duas grandes saídas. A primeira é o silêncio, a segunda é a prece. Então, é um momento da gente entender que o momento é um momento de família. Isso é um convite ao reencontro das famílias. Está havendo realmente muito choque, porque esse momento das pessoas estarem em casa acaba se revelando, primeiro, uma insegurança, uma intranquilidade, uma neurose. Mas, se você escutar o que Jesus diz no Apocalipse, a gente vai ter uma grande confiança quando você lê o Apocalipse, capítulo 21, porque todos têm assim, o Apocalipse como se fosse um livro catastrófico, de coisas terríveis. Mas a grande mensagem do Apocalipse, aquilo é uma mensagem de soerguimento do ânimo dos cristãos daquele primeiro século, que estavam vivendo uma perseguição imensa, um conforto, um consolo e uma mensagem presentista e futurista, porque Jesus deixa bem claro, Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu e uma nova terra. Eu não quero duas mensagens maiores do que essa, não pode existir. Sabendo que não vai haver mais choro, ranger de dentes, e mesmo aqueles que não forem selecionados, aí é que está a grande misericórdia do Cristo, não estarão perdidos. Essa que é a grande mensagem, porque ele deixou bem claro que ninguém não estaria perdido, nenhum das ovelhas que o Pai lhe confiou, porque todos estão sob a sua égide, todos estão sob a sua proteção, e a gente tem que confiar nisso, sem nenhum problema. O melhor ambiente da nossa... Chico Xavier dizia que a família ou o lar é um porto seguro no mar revolto da vida. Esse é o momento que a família tem que estar reunida, se auto-auxiliando, sem desespero. Mas aí os desencontros, as coisas que a gente tem visto, que precisamos orar muito, porque o momento é de muita seleção, realmente, como diz Kardec, no capítulo 17 e 18 da Gênesis, é um momento onde a seleção não vai ser uma coisa abrupta, que a gente durma
na expiação de provas e no estalo a gente acorda na regeneração. Não. Vai haver uma troca lenta, progressiva, porém constante. A mudança vai ser muito mais moral do que física, porque Kardec diz na Gênesis que a regeneração planetária virá por duas etapas distintas. A transformação, a evolução material e a espiritual. Mas no momento propício, que é agora, a maior revolução vai ser a moral. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, vamos dar continuidade à nossa conversa com o professor Celestino. E essas catástrofes de terremoto, maremoto, essas coisas que Jesus falou, guerra, pai contra filho, filho contra pai, esses sinais vêm acontecendo já de muito tempo.
Então, agora chegou o momento da regeneração, da transformação moral. Por que Esse é o o senhor momento. acha que Kardec, a gente até estava conversando disso anteriormente, professor, traz nas suas obras toda a questão moral de Jesus? Olha, eu acho que foi o maior, mais importante ponto explorado por Kardec, foi o ensino moral. Porque foi o que me fez espírita. Foi exatamente a visão ecumênica de Kardec. Kardec não diz que fora do espiritismo não há salvação. Pelo contrário, ele faz a grande obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, começando, o primeiro capítulo, ele fala da Torá, da lei de Moisés, que está na primeira revelação. Então, isso é um sinal que Kardec tinha uma visão universal, ampla, que o Espiritismo não é um grande caminho, mas não é o único. Agora, o ensino de moral, sim, de Jesus é o grande caminho. Porque Kardec declara, no capítulo número 1 da Gênesis, do Evangelho, que o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as crenças podem se encontrarem. Então, ali está realmente o âmago, o cerne, a essência daquilo que Jesus trouxe para a humanidade. E não é de agora, não, desde os 10 mandamentos. Porque o 10 mandamentos, como bem diz Emmanuel, como o próprio Kardec fala, ele é o maior código de moral e justiça que a humanidade teve até hoje, notícia dela. Porque se nós tivéssemos aplicado ou vivido a primeira revelação, os 10 mandamentos, talvez Jesus nem precisasse ter vindo uma segunda vez no planeta Terra. Veja que o próprio Jesus, quando aqui esteve, ele jurou fidelidade à Torá, e quando lhe perguntaram, o moço rico, que disse que já fazia tudo que estava lá, o que me falta, né? Que vendesse tudo dessas pobres, mas o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus não disse, viva o meu evangelho. Ele disse assim, não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Jesus relembrou tudo aquilo que ele já tinha enviado através dos seus emissários, através de Moisés no Monte Sinai. Então, o que significa que a primeira revelação teria sido suficiente para que nós evoluíssemos, mas o povo ainda no seu atraso. E eu olho que a primeira revelação já foi a grande descoberta, eu diria assim, a grande mensagem para o planeta, não só para judeus, não só para hebreus, mas para todas as pessoas. Porque até aí havia um politeísmo imenso, havia uma idolatria entre os egípcios, entre os mesopotâmios, entre as religiões tribais, todas aquelas civilizações pré-bíblicas eram todas politeístas. Então, vem os 10 mandamentos, que na verdade não são 10, são 613, mas os morais e de justiça, que são 10, esses seriam suficientes para nós. Imagina a humanidade sem matar, sem roubar, sem adulterar, sem levantar falso, sem desejar as coisas dos outros. Eu acho que aí já teria tido a regeneração lá bem mais atrás. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre as comemorações do Natal. E para tanto, tomamos por base uma matéria do articulista Paulo Oliveira, da cidade de Santos, em São Paulo. Perguntamos, o que é o Natal? Todos responderão de pronto. É a festividade na qual todos nós, cristãos, seguidores do Cristo, comemoramos a passagem de mais um ano do seu aniversário em nosso planeta Terra. Como a maioria de nós comemoramos esta data tão importante que deu novos rumos na evolução humana, com grandes movimentações, já a partir dos preparativos para a compra de presentes, preparação das comidas, bebidas, viagens, presentes do amigo secreto, votos de boas festas e de Feliz Natal, também impulsionando as crianças
a escrever cartinhas ao bom velhinho Papai Noel para lhes trazer presentes, etc, etc. Tudo isso é feito desde há muito tempo, mais de forma mecânica do que intencionalmente. Mas Jesus Cristo veio conviver com os encarnados neste planeta de provas e expiações, ensinou e exemplificou isso? Não. Por que razão ele veio até nós? Para disseminar junto à humanidade o código de luz e de amor, ou seja, o Evangelho, cujas bases principais são amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Sendo então o Natal a celebração do nascimento de Jesus Cristo, o enviado de Deus, é fundamental e importantíssimo que nesta data fenomenal relembremo-nos da vida simples e humilde do Mestre, assim como de seus ensinos e exemplos, bem como de suas atitudes, sendo que tudo isso se iniciou numa estrebaria no momento de seu nascimento. Foi a partir dos corações simples que Jesus trabalhou na construção do reino de Deus na terra, distante do luxo e da pompa dos amplos salões de nobreza do poder da época. No seu dia a dia, nos seus ensinos e exemplos, não havia beleza nem o glamour das árvores de Natal bem decoradas, muito menos das comidas e bebidas que agora tradicionalmente se encontram nas ceias natalinas. A civilização moderna criou demandas artificiais, levando todas as pessoas praticamente a se concentrarem nos aspectos pessoais e materiais da celebração do nascimento de Jesus, desviando o real sentido do Natal. Natal, na visão espírita, não deve ser de exclusão, mas sim de inclusão. Como podemos perceber, o aniversariante Jesus não é realmente lembrado no Natal e tampouco no dia a dia de nossa vida. Amigas e amigos, nada nos impede de vivenciar o Natal como um momento de iluminação do espírito imortal e também de elevação do sentimento de gratidão ao Mestre Divino, pelo seu amor que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente trazer-nos, conforme já foi dito, o Evangelho de Deus, nosso Pai. Qual é o presente que Jesus espera receber de todos nós? Jesus espera que apliquemos em nossas ações do dia a dia aqueles ensinos e exemplos que ele nos legou. Que possamos abraçar a todos e perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam e nos ofendem. Que consigamos elevar uma prece de reconhecimento, gratidão e júbilo por termos a iluminação de nosso entendimento através do registro de suas palavras esclarecedoras que estão na alma. Para concluir, trazemos a mensagem de Emmanuel contida no livro Fonte Viva, lição 180, que diz: Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Agradecemos a todos pela companhia, desejando que neste Natal o Cristo renasça verdadeiramente com amor em todos os corações. Boas reflexões, saúde, paz, harmonia, equilíbrio e até o próximo encontro.
Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Na semana que vem nós teremos a segunda e última parte da nossa entrevista com o professor Celestino. Vocês podem rever este programa e outros antigos no nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal e que possamos expressar cada vez mais o verdadeiro espírito cristão.